Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Bom dia, nossos amigos e amigas, pessoas a quem queremos bem, que estão nessa manhã conosco. Nessa manhã, nós vamos falar um pouco do livro de Apocalipse e um pouco do livro de Gênesis. Não sei se todos sabem, de acordo com a Bíblia, nós estamos vivendo o final dos tempos. As profecias da Bíblia têm se cumprido uma após uma. E agora nós estamos vendo as profecias finais. E elas também estão se cumprindo. O livro de Apocalipse é um livro que traz muito medo às pessoas. Mas as pessoas têm um desejo muito grande de conhecer esse livro. As pessoas que geralmente leem esse livro sem uma visão espiritual adequada ficam com muito medo porque fala de guerras, calamidades, tantas coisas. Mas nessa manhã nós vamos ver uma profecia que está vinculado e que influencia a cada um de nós que está aqui, a todos nós. A Bíblia fala que esse mundo tem um grande sistema que domina, e esse sistema que domina se chama a Grande Babilônia. Dentro da Bíblia, Babilônia sempre resistiu a Deus e sempre procurou criar coisas fora de Deus para o homem. E em Apocalipse 17 e Apocalipse 18, nós temos a menção da Grande Babilônia. Ela menciona a Grande Babilônia e menciona o fim dessa Grande Babilônia. E essa Grande Babilônia está em todo lugar ao nosso redor. E essa Grande Babilônia, mostrada na Bíblia, no livro de Apocalipse, tem dois aspectos. Tem o aspecto religioso e tem o aspecto material. Então, vamos ver Apocalipse capítulo 17, vamos ler alguns versículos. Não se preocupe se você não entender, nós vamos dar uma breve explicação, tá bem? Mas o que nós precisamos ver é o destino dessa Grande Babilônia. O destino de toda essa situação, desse sistema que há no mundo hoje. Apocalipse capítulo 17, versículos 1 a 3, diz o seguinte: Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e convidou-me, dizendo: Vem comigo, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com que os reis do mundo se prostituíram e os habitantes dessa terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Em seguida, o anjo conduziu-me em espírito para um deserto, e ali observei uma mulher montada na besta vermelho escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui, no capítulo 17, no versículos 1 e 3, nos mostra que um dos anjos levou João a ver essa grande prostituta, uma mulher montada numa besta, que estava coberta de nomes blasfemos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. Você pode achar isso aí muito estranho, mas o que eu quero falar aqui é o seguinte:
essa mulher se refere a todo um sistema religioso. E essa besta, que possuía 7 cabeças e 10 chifres, é todo o sistema político desse mundo. E nós não temos tempo para explicar essas coisas, mas num dia, quando nós formos entrar em detalhes sobre isso, você será também convidado para ouvir. Então, nós vemos a religião e a política misturadas aqui. Agora, o versículo 4 diz o seguinte: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Aqui mostra uma coisa que é muito importante. Eu vou falar de uma maneira bastante simples. A igreja deveria ser e é a noiva do Senhor. E a igreja é formada por nós, aqueles que cremos no Senhor. Deus deseja que todos nós sejamos para Ele como uma noiva. Isso mostra o amor que Deus tem por nós. Mas aqui nós vemos um sistema religioso que é chamado de prostituta. Isso quer dizer o quê? Aqui nós temos alguém que, ao invés de amar a Deus, ama outras coisas. Ao invés de ser fiel a Deus, não é fiel a Deus e busca um monte de outras coisas. E aqui, essa mulher, ela é vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, de pérolas. E na mão tem um cálice de ouro. A aparência exterior é linda. Mas, interiormente, aqui diz que esse cálice de ouro é transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a verdadeira igreja tem só Cristo como seu amor, como seu noivo. E que tem a palavra de Deus como seu conteúdo. E que crê na palavra de Deus e confia na palavra de Deus. Mas aqui nós vemos um sistema que não é fiel a Deus. Vemos aqui um sistema cheio de coisas que são chamadas de abominações e imundícias. É isso que nós podemos ver hoje, um sistema religioso. Ele procura conciliar a palavra de Deus com ideologias desse mundo. Coisas que não combinam. São coisas totalmente separadas, diferentes. O que é de Deus é celestial. As ideologias não são somente terrenais, são demoníacas. Essa é a realidade que nós precisamos ver. Estão cheias de abominações. E aqui no versículo 2 fala: com que os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Tem uma aparência bonita, tem uma palavra bonita que seduz, que permite que você concilie Deus com o mundo, as coisas do bem com as coisas do mal. Porque muitas vezes, qual é a situação do homem? O homem quer se sentir bem, simplesmente procura sentir bem e não quer saber a respeito do preço disso. Nós cometemos ou não cometemos erro? Cometemos ou não? Mas você gosta quando alguém expõe seu erro? Não. Nós não gostamos quando alguém expõe o nosso erro. Agora, quando alguém diz que o nosso erro é uma coisa maravilhosa, daí você diz: agora tenho pelo menos um pouco de paz na consciência.
Isso é sedução, isso é ser embriagado. As coisas desse mundo, as ideologias desse mundo. Olha só hoje como as coisas são. Eu me lembro quando eu estudava, no primeiro grau, isso, muitos e muitos anos atrás, na década de 60, eu estudava no primeiro grau. Todo mundo queria ser ovelha branca, ninguém queria ser ovelha negra. Mas hoje, como é que é? Hoje, todo mundo quer ser ovelha negra. Você está numa escola, ou numa turma, a ovelha negra é o que mais aparece. É o que mais chama atenção. Antigamente, a gente falava de pecado, a gente caminhava na rua, as pessoas diziam, não façam isso. Falava para as crianças, não faça isso, isso é um pecado. Hoje, você consegue ouvir a palavra pecado? Não. As pessoas dizem, as ideologias dizem, você vai fazer o que você achar que é melhor. Não aceite a imposição da grande maioria e tal. Imundícia. Abominações entram. E as pessoas, querendo ficar de bem com tudo, aceita isso. Essa é a influência perniciosa, prejudicial dessa Babilônia religiosa, desse sistema religioso que está aqui. Você quer o Deus, mas você também quer o diabo. Você quer o céu, mas também quer o inferno. Olha, eu escutei muitas pessoas, quando era mais jovem, as pessoas diziam, eu quero ir para o céu. Hoje as pessoas não mencionam mais isso. O que você ouve jovens falando hoje? Eu quero ir para o inferno, lá vai ser bom, lá é que teremos festa. Não é verdade? Ligar com as coisas do diabo hoje está na moda. E é tudo isso é esse sistema religioso que é a grande Babilônia. Por fora é bonito, mas por dentro é algo terrível. Cheio de apostasias. Mas sabe, hoje esse sistema religioso tem esse contato com essa parte política da besta e os 10 chifres, mas olha só o que um dia vai acontecer. Isso é uma profecia. Preste atenção. Apocalipse 17, versículo 16. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão arruinada e nua e devorarão sua carne e a exterminarão com fogo. Isso quer dizer que essa força política um dia vai destruir essa Babilônia religiosa. Por quê? Porque esse sistema político vai estar sob a liderança do chamado anticristo. Eu creio que todos vocês já ouviram falar de que um dia vai surgir um anticristo. Anticristo é contra Cristo e contra Deus. Mas nesse momento, o que está acontecendo? Esse sistema religioso está atuando para quê? Para que o homem comece a aceitar as coisas do mundo. Para que o homem comece a aceitar as coisas que vêm do demônio, as coisas que vêm do inferno, as coisas que são contra Deus. Mas a coisa é feita de uma maneira lenta, devagar, vai sendo feito, vai sendo trabalhado. Fala de Deus, mas também fala das coisas da terra, fala das coisas das ideologias, e pouco a pouco a palavra de Deus vai perdendo o seu lugar, e as coisas do homem vão tomando o seu lugar. E no momento, quando o anticristo aparecer, as pessoas já estarão preparadas para irem contra Deus. Qual é o grande perigo disso?
O grande perigo disso é que isso está ao nosso redor e essas coisas nos contaminam. As ideologias desse mundo, que no início, ao nós ouvirmos, nós sentíamos, isso não é bom, mas de tanto ouvir, você se acostuma. A gente tem aquele costume de dar o seguinte exemplo. Existem alguns povos, né, que têm costume de comer alho cru. Né? Você já comeu alho cru? Você come, é gostoso, na hora, para comida, tudo. Mas depois você fica com hálito, não é? Você chega perto de uma pessoa, a pessoa diz, você comeu alho. Está cheirando a alho. É ou não é verdade? Comer cebola é a mesma coisa. Uma vez eu estava viajando no voo, e aí eu senti um cheiro de cebola forte saindo da boca do meu lado. Olhei para a pessoa e disse, ele comeu mesmo. Mas a questão é o seguinte, você entra num ambiente onde todo mundo comeu alho, no início você sente, né? Opa, comeram alho aqui. Mas depois de um tempo, seu nariz se acostuma. Você já não acha mais o cheiro estranho. É dessa maneira que as coisas que não são de Deus, que estão ligadas ao inimigo, nos influenciam. O que nos salva é nós nos agarrarmos à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos lava, a palavra de Deus é que nos fortalece. Então, o que nós estamos vendo agora nesse momento, que existe essa Babilônia no seu aspecto religioso, a Babilônia religiosa, o sistema religioso que nesse mundo procura conciliar as coisas do céu com as coisas da terra, com as coisas do inferno. Não devemos cair nessa. Mas esse grande sistema, chamado Grande Babilônia, tem o seu aspecto material. E é nesse aspecto que corremos todos um grande perigo. Esse sistema que é a Grande Babilônia, no seu aspecto material, quando a Bíblia menciona, em Apocalipse 18, a Bíblia menciona isso, porque é algo que vem se desenvolvendo nos vários livros da Bíblia, a menção da Babilônia, mas essa Grande Babilônia é mencionada em Apocalipse, e quando é mencionada, logo fala sobre a destruição dela, mas é um sistema que vem se construindo ao longo de milênios e está chegando a um ápice. Vamos ver aqui o que Apocalipse 18 nos fala a respeito dessa Babilônia material. Apocalipse 18, a partir do versículo 1, diz, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Aqui nos mostra sobre a queda dessa grande Babilônia, e mostra que essa Babilônia é morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então mostra que essa grande Babilônia material é tremendamente influenciada pelas hostes do mal, pelo maligno, por Satanás, seus anjos e os demônios. Só que as pessoas não percebem. A Bíblia revela a visão espiritual do fato, mas as pessoas não entendem. O que você vê só o que é aparente,
material, físico, mas você não consegue ver o invisível, o que está por trás disso. E aqui diz assim no versículo 3, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Então aqui mostra o poder da influência dessa Babilônia material. De todo esse sistema material que há no mundo, tem uma influência fortíssima. Por isso que aqui diz, as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. E aqui fala dos mercadores da terra que se enriqueceram à custa da sua luxúria. Isso mostra a questão da parte material e o poder do dinheiro. Mas aí nós temos versículos 4 e 5, que são versículos muito importantes. Versículos 4 e 5 de Apocalipse 18 diz, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Daí nós temos um chamamento celestial. Aqui diz, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Isso mostra o perigo que nós corremos. De nós estamos envolvidos com essa Babilônia material. Por isso vem essa voz do céu de retirai-vos dela, povo meu. Não se envolva com isso. Você pode estar vivendo na terra, mas não se envolva com isso. Nós estamos no mundo, mas o mundo não deve estar em nós. Podemos estar vivendo nesse mundo dominado por essa Babilônia, mas essa Babilônia não pode estar dentro de nós. Todas essas coisas materiais, e aqui diz, não serdes cúmplices em seus pecados. Hoje nós vemos, né, o avanço da tecnologia, as coisas todas. Hoje tantas coisas novas que nos chamam a atenção. Mas isso está corrompendo o ser humano. Hoje esses pecados, as coisas contra Deus, têm se intensificado. O homem não quer mais Deus, o homem quer os prazeres. Os prazeres do pecado. Se é para ter prazer, não se importa com mentiras. E aqui diz, para nós não sermos cúmplices, seus pecados. Para quê? Para não participarmos daí dos flagelos, porque Deus vai enviar um castigo fortíssimo. Creia, amados irmãos, amadas irmãs, creia. Deus já começou a julgar essa terra. Olha quanta coisa tem acontecido, mas isso não é nada comparado com o que Apocalipse diz sobre o final dos tempos. E o versículo 5 diz, os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Daí o versículo 6 e 7 dizem, dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. 7, o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Essa é a situação do mundo hoje. As pessoas vivem hoje, eu estou numa boa, não vai acontecer nada comigo, não pensa nas consequências
dos seus atos. Não é isso que nós observamos por aí? Não faça isso, isso é mal. Não, eu vou fazer sim. E as consequências, não estou nem aí. Aí o versículo 8 diz, por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Versículo 9, ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Daí, aqui, mostra esse sistema, mas o que eu quero que agora vocês prestem atenção são nos 2 versículos seguintes, que mostram o que são essas mercadorias. É aí que a coisa pega. Versículos 12 e 13. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, canela, de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. Podemos dizer que essas coisas são coisas do dia a dia. Tá certo? Mercadoria de ouro, prata, pedras preciosas. Isso aqui, o problema não está nisso. O problema é que lugar essas coisas ocupam em nosso coração. Esse é que é o grande problema. E aqui nós temos algumas categorias. Quando fala de ouro, tal, prata, pedras preciosas, tal, se refere ao quê? Se refere a ornamentos. Ornamentos. Você sabe, tem algumas pessoas que o ornamento é tudo para elas. Tomam seu coração. Gasta tudo em ornamentos. Não é verdade? Você conhece alguém assim? Eu conheço. Segundo ponto, roupas de linho fino, escarlate e tal. Tem pessoas que são dominadas pelas roupas. Pode faltar comida, mas não pode faltar roupa. Estou falando de roupa de luxo. Terceiro, móveis e decorações. Quer dizer, o ambiente em que vive. Quatro, especiarias. Daí fala de canela e incenso. É para dar sabor às coisas. Quinto, alimentos. Alimento não tem ruim, mas tem pessoas que o alimento é tudo, no sentido de luxo, de extravagância. Sexto, transporte, carros, cavalos e carruagens, automóveis. Automóveis. Agora o sétimo, isso aqui é terrível. Escravos e almas de homens.
Aqui a palavra escravo no grego é soma, significa corpos e almas de homens. Nunca o corpo do ser humano foi tão explorado como nos dias de hoje, pela prostituição e pela pornografia. Não é verdade? A pornografia é um mal que assola nos dias de hoje. É o comércio do corpo. E outra coisa, aqui fala de almas. Almas é mercadoria. Alma. Em que aspecto nós podemos dizer o mundo de hoje absorve o ser humano, absorve a alma dela no trabalho? Nós vemos pessoas que não têm tempo para a família, não têm tempo para Deus, só tem tempo para o seu trabalho. A sua alma foi vendida. Hoje, nossa alma foi vendida. Nós temos tempo para Deus. Os homens se vendem para pegar esses outros itens que estão nessa lista. Você sabe que Deus diz: sai dela, povo meu. Isso quer dizer que em maior ou menor grau isso nos atinge. Não é verdade? Em maior ou menor grau, isso nos atinge. Por isso que o Senhor diz: sai dela, povo meu. Cuide, para que não seja envolvido. Eu quero ver se eu encontro aqui um versículo que fala sobre, aqui, Lucas 21, versículo 34. Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. O mundo de hoje oferece o vinho desse mundo que seduz e nos embriaga, faz com que nós percamos os nossos sentidos com relação às coisas de Deus. Olha só, mais adiante. Apocalipse 18, versículo 19. Lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Olha só o versículo 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. O mundo chora, mas nós nos alegramos, porque Deus julgou a nossa causa. Você acha que todo esse sistema é inofensivo? Olha só o que o versículo 23 e 24 de Apocalipse 18 dizem. Diz assim: também jamais em ti brilhará a luz de candeia,
nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Esse sistema é que nem um feitiço, seduz as pessoas. E olha o versículo 24, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Esse sistema mata os cristãos. Mata a nossa vida espiritual. Amados irmãos, amadas irmãs, por que nós não somos fervorosos para o Senhor? Por que nós não estamos queimando? Ou por que nós não buscamos a Deus? Não é a influência exatamente dessa grande Babilônia? Não vamos pensar, não, está tudo bem, a Bíblia nos alerta. O livro de Apocalipse nos alerta, cuida, tem que se cuidar. Por isso, hoje deve ser um dia de arrependimento para todos nós. Devemos ir diante do Senhor e falar, Senhor, me salva disso tudo. A sua palavra está revelando isso. Eu não quero estar envolvido com todo o sistema desse mundo. Eu não quero que esse sistema me mate, me esfrie, me afaste de ti, Senhor. Eu não quero vender minha alma. Isso foi a parte referente a Apocalipse. Agora eu vou compartilhar sobre o livro de Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, nos mostra como ocorreu a queda do homem. E por que nós vamos ver essa porção? Porque nós não podemos cair nesses erros, uma vez que a Bíblia expõe as artimanhas de Satanás. Vamos ver Gênesis capítulo 3, versículo 1. Deus tinha criado o homem e a mulher, estavam tudo bem no jardim do Éden. Aí entra o capítulo 13 e aparece a serpente. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Para que todos compreendam melhor, vamos ver o que Deus disse em Gênesis 2, versículos 16 e 17. E nesses dois versículos está escrito o seguinte, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha só o que Deus disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o Senhor falou, você pode comer de toda a árvore, mas tem uma árvore que você não pode comer. Quando você comer, você vai morrer. Isso foi o que Deus disse. Mas daí você vê, daí chega a serpente, que é Satanás, daí pergunta para a mulher, como nós vimos em Gênesis 3:1. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, primeiro, o que Deus disse? De toda a árvore do jardim comerás. Esse é o coração de Deus. Eu estou suprindo vocês abundantemente, porque tem toda espécie de árvore. De toda árvore você pode comer, mas de uma você não pode comer. Correto? Isso foi o que Deus disse. Mas olha como Satanás faz a pergunta. Olha, o que Deus falou mostra o grande amor e o coração de Deus. Eu estou dando árvores em abundância para você comer. Mas quando Satanás entra, ele diz assim, foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Diz assim, Deus falou para você que não deve comer de nenhuma árvore. Então, ele já está induzindo Eva, induzindo a mulher, diz assim, Deus não cuida de você, não quer que você coma nada. Você entendeu? Deus, coração grande de amor, daí Satanás já começa a semear uma dúvida. A pergunta dele foi uma pergunta muito capciosa, né? Levava dentro de si semente de dúvida
quanto o amor de Deus. Deus não quer que você coma nada, que Deus mesquinho é esse, né? Um Deus que não se importa com você. Eu não sei quantas vezes Satanás já falou isso com você. Daí, olha só, no versículo 2, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Você pode ver, a mulher ao responder Satanás, primeiro, qual o erro da mulher? Foi responder Satanás. Com Satanás nós não queremos conversa. Entendeu? Não queremos conversa. Se você começar a conversar, vai ser enrolado por ele. Satanás, quando apresenta as coisas, você tem que cortar. Sem conversa. E nem diga tchau. Não diga até logo. Entendeu? Daí a mulher foi responder, daí ele disse assim, dele não comer, nem tocareis nele. Deus tinha dito que não podia tocar? Não. Mas daí a mulher já acrescentou alguma coisa aí. Você vê como que as coisas são? Olha só o que a serpente falou para a mulher no versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então Deus tinha dito, vai morrer. Como Satanás começou a conversar e lançou a dúvida, daí ele fez uma afirmação, você não vai morrer, é certo isso aí. Então o que ele falou foi totalmente contra a palavra de Deus. Isso é perigoso, isso é importante para a gente conhecer as artimanhas dele. Por quê? Porque nós, quando sofremos a tentação desse mundo, as coisas, no início você sente, não, isso aqui não é bom, eu não vou mexer com isso não. Mas o assédio é grande, né? Depois assim, não, talvez isso não faça tanto mal assim. Depois, com o tempo, você pensa assim, eu acho que esse é um preconceito meu, todo mundo está fazendo isso, eu acho que também não vai ter problema. E no final você diz, não vai fazer mal para mim. No início você estava claro que iria fazer mal, e depois você diz, não vai fazer mal para mim, e você cai. Daí Satanás disse, é certo que não morrereis. E aí, no versículo 5, ele ataca Deus frontalmente. Ele diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, ele diz assim, por que Deus não quer que você coma do fruto dessa árvore? Não é para que você não morra, é para que você não seja igual a ele. Porque se você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal, você vai conhecer tudo. Então, ele estava, em outras palavras, falando, Deus é ruim. Deus está te prejudicando. E aí, a dúvida, as coisas entraram na mulher, e aí o versículo 6 nós vemos o resultado. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Começou a olhar, né? Essa árvore aqui, Deus disse isso, mas Satanás disse aquilo, mas é boa para se comer, olha só. Agradável aos olhos. Oh, que fruta bonita, não pode ser que faça mal, o negócio é tão bonito. Não pode ser que faça mal. E tem jeito de ser muito bom. E a árvore desejável para dar entendimento. Olha só. Se eu comer isso aqui, vou saber de tudo. O que fez? Tomou do fruto, comeu e também deu ao marido e ele comeu. Bom, 2 Coríntios 11, versículo 3, diz o seguinte. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia,
assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo aqui diz para os coríntios, um dia a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, e eu tenho medo de que Satanás faça o mesmo com vocês, corrompam as vossas mentes e vocês percam a simplicidade e purezas devido a Cristo. Questão seguinte, há algumas afirmações muito claras na Bíblia. Deus me ama, certo? Deus me ama. Eu tenho que ser simples e crer nisso, Deus me ama. E Deus provou o seu amor enviando o seu Filho para morrer por nós. Mas Satanás começa a falar tantas coisas. Deus não ama você. Por que ele deixou você passar por isso? Por que deixou você passar por aquilo? Entendeu? Por que você perdeu isso, perdeu aquele ente querido, perdeu? É porque Deus não te ama. É a astúcia de Satanás. Bom, então, olha só. Daí o homem e a mulher comeram. Versículo 7. Abriram-se estão os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folha de figueira e puseram cintas para si. Eles comeram, imediatamente seus olhos se abriram e viram a sua real condição. Fomos enganados por Satanás. Viram a sua nudez. Viram seu erro. A nudez significa nós somos expostos. Daí o que fizeram? Aqui diz que cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então eles usaram folha de figueira para cobrir o seu erro. Entendeu? Cobrir a vergonha. Eles perceberam, foi enganado por Satanás. É sempre assim, Satanás tenta, e depois que você cai, ele acusa você. Não foi ele que tentou? Foi ele que tentou, mas na hora que você cai, ele vai diante de Deus e te acusa. Apocalipse 12 diz que acusa de dia e de noite. E olha só o resultado, versículo 8 de Gênesis 3. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, Deus veio. O que o homem e a mulher fizeram? Se esconderam por entre as árvores do jardim. Por quê? Porque tinha aquele sentimento de culpa. Até hoje é essa situação. Nós sabemos que nós erramos. Nós sabemos que temos pecados. Nós sabemos que temos erros. Mas quantos vão solucionar esse erro? O caminho mais fácil é fugir, é se esconder. Um exemplo muito claro de que o ser humano tem esse tipo de natureza de Adão, que caiu, é o seguinte: uma criança vai, mexe o negócio e o vaso quebra. E a mãe diz, o que aconteceu? Fica quietinho ali. Daí quando a mãe olha, chega, foi você? Não. Ninguém ensinou a criança. Mas foi você? Não. Fica ali disfarçando, né? Quando a gente olha, mas era, que cara? Você tem cara de quem quebrou o vaso. Não adianta disfarçar, não adianta disfarçar. Você pode ver, foi isso aí que aconteceu. Se o homem, no passado, ele tinha alegria em poder encontrar Deus, mas agora que ele caiu nesse erro, ele não quer encontrar, tem medo, quer fugir. Então eu quero fazer uma pergunta, até quando nós vamos fugir? Até quando nós vamos fugir?
Aí no versículo 9, chamou o Senhor Deus ao homem e ele perguntou, onde estás? Você sabe, essa é uma grande pergunta. É uma pergunta que Deus sempre faz para nós. Onde estás? Se Ele não nos encontra, Ele pergunta, onde estás? E aí no versículo 10 diz assim, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí que está, quando nós erramos, nós temos medo que descubram o nosso erro. Não é verdade? Mas até quando nós vamos nos esconder e fugir? Isso não resolve. Melhor é tratar com a situação. Eles tentaram tratar fazendo cintas ou tipo de aventais com folhas de figueira. Eles não tinham feito um tipo de avental para si, de folha de figueira. Nós vimos o versículo. Mas olha só o que Adão disse para Deus. Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Mas ele não estava com aquele avental de folha de figueira. Estava. Mas acontece que diante de Deus, essa folha de figueira não cobre nada. A pessoa se sente nu. Você pode tentar pegar coisa para esconder, mas ninguém se esconde de Deus. E diante de Deus, todas as coisas são expostas. Até quando nós vamos tentar nos esconder atrás de aventais de folha de figueira que nós mesmos confeccionamos? Quando Deus aparece, você vai se sentir nu da mesma maneira. Não adianta. Versículo 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei, não comestes? Versículo 12, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Está vendo? Deus então foi perguntar, quem te fez saber que estava nu? Você comeu do fruto? Daí ele falou, comi. Mas ele não confessou simplesmente eu comi. Ele disse assim, foi a mulher que você me deu que me fez comer. Quer dizer, sempre procura alguém para jogar a culpa, né? Não assume a culpa. O que Adão deveria ter dito? Eu comi, eu errei. Mas Adão disse, a mulher que você deu para mim foi que me comeu, então a culpa é sua. Quem mandou você dar essa mulher para mim? Entendeu? E perguntou a mulher, e você? Ah, foi a serpente que me enganou, a culpa é dele. Nós somos assim até hoje? Ao invés de encararmos nossos erros, estamos jogando culpa em outros até hoje? Romanos 5,12 diz, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então não foi somente o pecado que entrou, a morte entrou junto com o pecado. Então, nos versículo 14, Deus dá um julgamento sobre a serpente e diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todo o dia da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando Deus proferiu esse julgamento sobre Satanás, ele disse, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, que é descendente da serpente,
e o seu descendente, aqui é singular. Isso era uma promessa que um dia Deus iria enviar o seu filho para nos salvar dessa queda. Este te ferirá a cabeça, quer dizer, o Cristo iria ferir Satanás, a cabeça de Satanás. E Satanás iria ferir o calcanhar, porque humanamente falando, né, parece que Satanás venceu quando Cristo foi crucificado, né? Mas, na verdade, Cristo venceu Satanás. Daí ele falou para a mulher, no versículo 16, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, por meio de dores darás à luz filhos, teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então proferiu um juízo, um julgamento para a mulher e um julgamento para Adão, no versículo 17 até 19. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comestes, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então você pode ver, Deus julgou, mas Deus não proferiu sentença de morte, dizendo, agora vocês vão morrer. Por quê? Porque eles tinham pecado. A morte já havia entrado neles, mas Deus não tirou a vida deles. Isso para Adão e para Eva foi algo muito grande. Mas daí, olha só, versículos 20 e 21. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Então o nome de Eva significa que vai ser mãe, certo? Vai dar vida. Vai gerar vida. Significa o quê? Isso é um nome de esperança. Nós não vamos morrer. Deus teve misericórdia de nós, não é isso? E ainda mais, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O homem tinha feito vestimenta com folhas de figueira, mas folha de figueira não cobre o pecado do homem, não cobre o erro do homem. Para que os irmãos compreendam, Hebreus 9, 22, a parte final diz, Hebreus 9, vamos ler todo ele. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Significa não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Daí, olha a beleza do versículo 21 de Gênesis 3, quando diz, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus fez vestimenta de peles. É pele de algum animal. Significa, algum animal foi morto para com a pele desse animal cobrir Adão e Eva. Então, todos supõem que esse animal foi um cordeiro. Por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Aqui era uma profecia a respeito de que Cristo viria. Nós damos graças a Deus, porque hoje, para nós nos cobrirmos, nós não fazemos aventais de folha de figueira. Nós temos a morte de Cristo, a justiça de Cristo é que nos cobre, não é? E ainda a Bíblia diz o seguinte, 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não vamos esconder, vamos confessar. Não vamos fugir de Deus. Deus não quer nos condenar e matar. Deus quer nos salvar. Entendeu? É por isso que se temos algum erro, o caminho não é fugir, não é se esconder, é nós irmos à presença do Senhor, que Ele irá conceder-nos o perdão.
que Ele então irá nos tratar, e daí nós podemos prosseguir numa nova maneira de vida, numa nova realidade. Amém? Então, isso é o que nós precisamos fazer. Então, vendo hoje o que está acontecendo nesse mundo, essa grande Babilônia, nós cremos que todos nós temos muito que confessar a Deus, não é? Nós temos que ir diante dEle. E para nós que nunca tivemos experiência com Deus, nós devemos ir à presença dEle e falar: Deus, eu não quero mais fugir, hoje eu estou aqui, vem me salvar, vem me cobrir, prepara uma veste para mim. Amém? Então agora que terminamos essa porção da palavra, eu vou pedir uma coisa, que nós possamos formar pequenos grupos para oração. Eu gostaria uma coisa, se você trouxe algum convidado, né, esteja nesse grupo com esse convidado e ajude todos a orarem a Deus. Porque é importante haver uma oração pessoal, falar a Deus. Eu gostaria que todos fossem diante de Deus sem medo e falassem: Deus, eu estou aqui hoje, me perdoa, me lava, me salva. Eu quero viver na sua presença. Perdoa os meus pecados, está certo? A Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não tenha medo de Deus, não vamos nos esconder mais, tá bem? Então vamos nos levantar e formar pequenos grupos. E por favor ajudem os nossos convidados, né, também terem uma oração diante do Senhor. Amém.